No ensino de língua materna, definir bem os conceitos é de fundamental importância. Alguns deles são importantíssimos e a gente tem que tê-los com clareza. Hoje eu vou falar do conceito de sujeito. Na concepção geral, na visão geral da educação, o sujeito muitas vezes se confunde com o eu. As pessoas entendem que o sujeito é o eu da pessoa. Claro, isso também é sustentado por diversos ramos da psicologia. Por exemplo, o cognitivismo acredita nessa relação. O eu centralizado é o sujeito. Para nós fazemos isso com uma ligeira diferença. Não é esse eu centralizado que conta, mas nós procuramos pensar juntamente com outras ciências, a psicanálise, a antropologia, a etnologia, pensar um conceito de sujeito que leve em conta elementos que não aparecem tão frequentemente na fala da pessoa. Por exemplo, elementos que estão inconscientes, que estão no nível do desejo da pessoa. Então, para a gente, o sujeito extrapolaria aquela categoria cartesiana que é dessa identidade com o eu. O filósofo René Descartes foi um dos que introduziu o conceito de sujeito no Ocidente. Com aquele seu pensamento, do penso, logo existo, o que ele fazia? Equilibrava a ideia de pensar com a ideia de existir. A ideia do pensar ficava aqui como o pensamento e o existir como eu. Então há uma identidade entre pensar e existir. Praticamente essa ideia do Descartes norteou toda a concepção do sujeito, que está, por exemplo, na própria psicologia do Piaget, por exemplo, no construtivismo em geral. A nossa concepção de sujeito já é pós-freudiana, ou seja, traz aqui elementos do inconsciente, do desejo, não é equilibrada com essa ideia de um sujeito centralizado. Ao contrário, nós sempre procuramos, na expressão de uma criança, na expressão de um aluno, escutar de maneira diferente, ir além com a nossa escuta. Por exemplo, quando uma criança diz assim, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Se você pensá-la simplesmente a partir de um sujeito centralizado, você diz, o sujeito disse, e o que ele disse é isso. E você acredita naquilo que a criança disse, e aí a gente tem uma polarização. Em geral o professor responde assim, não, mas estudar é muito importante, ler é fundamental, você tem que saber ler, você tem que gostar de ler. Então gera uma polaridade, e essa polaridade ela não é benéfica, ela não é interessante para o campo da educação. Mais interessante é você perceber que quando o aluno está dizendo isso, ele não está dizendo diretamente que ele não gosta. Esse não pode ter outros matizes, ele pode simplesmente estar colocando para você um desafio. Veja bem, eu não gosto de ler, mas se você me desafiar, o que é que você pensa quando eu não gosto de ler? É isso que está em jogo, esse jogo que ele estabelece com o outro, colocando a ideia dele como um desafio. Então, por exemplo, se você respondesse com um nonsense, situações que eu já vivi em sala de aula e já fiz muitas vezes, você não gosta de ler? Eu também não gosto. E aí fica um absurdo, porque a criança está vendo que você está a todo momento com livros, estimulando a leitura dos alunos, e você diz que não gosta. Isso cria para ela um paradoxo e ela vai falar mais sobre isso. Ou, por exemplo, você concordar com ela, ou você dizer para ela, sabe, o personagem tal também não gostava, ir para a literatura, declamar um poema, e não polarizar, não criar aquela polaridade. Então o conceito de sujeito que a gente vai desenvolvendo permite ter uma escuta, mais acurada, mais desafiadora, mais deslocadora. Esse momento que a gente desloca a criança dessa posição, a gente chama de ponto de giro. Então é o momento que você faz com que a criança comece a sair daquela posição do não gostar e passar para uma outra posição que não é necessariamente o gostar.
Pode ser que ela passe por uma posição do gostar com polêmica, do gostar e não gostar. Aí há diferentes matizes que vão, de alguma maneira, estabelecendo uma relação com o desejo da criança. Esse tema do ponto de giro, da escuta, do desejo, está desenvolvido num capítulo de um dos nossos livros e em vários dos artigos que estão aqui nesse site. Então é só você procurar nas publicações, você vai encontrar vários desenvolvimentos desse tema. É um tema fundamental, é um tema importante, seria bom buscar uma profundidade para esses temas.